Como foi a morte dos 12 discípulos de Jesus? Após a morte de Jesus, foram ordenados a pregar o Evangelho por todo o mundo, mesmo que para isso tivessem que enfrentar perseguições. Naquela época, a perseguição aos pregadores do Evangelho era intensa e muitos deles foram brutalmente assassinados. Neste vídeo, vou mostrar como foi a vida de cada um deles até o momento de suas mortes. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no meu canal. Clique no botão abaixo do vídeo, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Pedro, o mais velho dos discípulos, desempenhou um papel crucial na história do cristianismo primitivo. Ele foi chamado por Jesus, e seu nome original era Simão. Jesus o renomeou como Pedro, que significa rocha. Pedro foi o líder entre os apóstolos, confiado por Jesus com a responsabilidade de liderar a igreja. Após a morte de Jesus, ele assumiu um papel crucial na expansão do cristianismo, pregando o Evangelho a diversas pessoas. Quanto à sua morte, os relatos variam. Mas é amplamente aceito que Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição sob o imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. A tradição mais comum afirma que ele foi crucificado de cabeça para baixo, alegadamente a seu próprio pedido, por se considerar indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor, Jesus Cristo. A vida e a morte de Pedro simbolizam um compromisso profundo com a mensagem cristã, demonstrando coragem e lealdade até o fim. Bartolomeu é um dos apóstolos cujas referências na Bíblia são escassas. Seu nome é mencionado apenas nas listas dos 12 apóstolos. Apesar da falta de detalhes específicos nos evangelhos, a tradição cristã posterior e outros textos apócrifos fornecem algumas informações sobre sua vida e morte. Segundo tradições não bíblicas, Bartolomeu teria pregado o evangelho em várias regiões, incluindo a Ásia Menor e a Índia. Uma das versões mais conhecidas relata que ele foi esfolado vivo e posteriormente crucificado de cabeça para baixo em Albanópolis, na Armênia. A história de Bartolomeu destaca-se por sua disposição em levar a mensagem de Cristo a diferentes terras, enfrentando desafios e, eventualmente, enfrentando um martírio brutal. João é conhecido como o discípulo amado, sendo o mais jovem entre os apóstolos e desfrutando de uma relação íntima com Jesus. Ele foi irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e ambos foram apelidados por Jesus de Filhos do Trovão. João testemunhou milagres, participou da última ceia e esteve presente na crucificação de Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, João desempenhou um papel vital na liderança da igreja primitiva. Ele foi o autor do Evangelho de João, das Epístolas de João e do livro do Apocalipse. O Apocalipse foi revelado a João na ilha de Patmos, onde ele estava cativo durante o governo do imperador Domiciano. Quanto à sua morte, há relatos conflitantes. Segundo a tradição, João teria sido martirizado ao ser jogado em um caldeirão de óleo fervente pelo imperador Domiciano, mas miraculosamente não sofreu danos. Posteriormente, durante o Império de Trajano, João teria sido exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Ele morreu em idade avançada de causas naturais, por volta do ano 100 d.C., em Éfeso, onde liderou a comunidade cristã. A vida e a morte de João destacam seu relacionamento íntimo com Jesus, sua contribuição significativa para as Escrituras e sua dedicação à propagação do cristianismo. Simão, também conhecido como Simão o Zelote. Simão, muitas vezes chamado de Simão o Zelote, é mencionado nas listas dos 12 apóstolos. O epíteto Zelote sugere uma possível associação com o movimento Zelota, um grupo político judaico que resistia à dominação romana. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a vida e o ministério de Simão. Após a morte de Jesus, as tradições cristãs divergem quanto à sua missão e à sua morte. Uma tradição católica afirma que Simão foi cortado ao meio por um serrote durante a perseguição sob o imperador Trajano, quando tinha cerca de 120 anos. Este evento teria ocorrido durante seu trabalho missionário na Pérsia ou na região do Mar Cáspio. A história de Simão destaca-se pela possível associação com o movimento zelota e seu papel nos eventos do cristianismo. Embora haja incerteza sobre sua vida e morte, ele é reconhecido como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, é mencionado nas listas dos 12 apóstolos. Ele é muitas vezes referido como Tiago o Menor, provavelmente para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, que era um dos apóstolos mais proeminentes. As informações específicas sobre a vida e o ministério de Tiago, filho de Alfeu, são escassas nos evangelhos. Ele é mencionado principalmente nas listas dos apóstolos. No entanto, ele foi escolhido por Jesus
como um dos 12 para acompanhá-lo e ser enviado para pregar. Quanto à sua morte, há diferentes tradições e relatos divergentes. Alguns relatos sugerem que Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado, enquanto outros indicam que ele foi apedrejado até a morte. Não há consenso claro entre as tradições cristãs sobre os detalhes de seu martírio. André, irmão de Pedro, era originalmente pescador e já seguia João Batista antes de encontrar Jesus. Ele desempenhou um papel significativo ao apresentar seu irmão Pedro a Jesus. André é mencionado em vários momentos importantes nos evangelhos, demonstrando sua proximidade com Jesus. Após a morte de Jesus, André continuou sua missão como apóstolo, desempenhando um papel na expansão da igreja primitiva. A tradição cristã afirma que ele também foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Quanto à sua morte, existem diferentes versões. Segundo a tradição, André foi martirizado na Grécia, na província de Acaia, onde teria sido crucificado em uma cruz em forma de X. Dizem que, por humildade, ele pediu para ser crucificado de maneira diferente da de Jesus. A vida e a morte de André destacam seu compromisso com a causa cristã, sua humildade e sua disposição em sacrificar a própria vida pela mensagem que ele defendia. Felipe foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Ele desempenhou um papel notável em alguns eventos registrados nos evangelhos, incluindo a multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus quis alimentar a multidão, ele perguntou a Felipe como conseguiriam comprar comida suficiente testando sua fé. Após a morte de Jesus, Felipe continuou seu trabalho missionário, levando a mensagem do Evangelho para diversas regiões, especialmente na Ásia, nas regiões de Frígia e Hierápolis. A história sobre a morte de Felipe é um tanto obscura e envolta em diferentes versões. Alguns relatos indicam que ele morreu de causas naturais, enquanto outros sugerem que ele foi enforcado, apedrejado ou até mesmo crucificado em Hierápolis. Embora os detalhes de sua morte possam ser incertos, a vida de Felipe destaca seu compromisso com a missão cristã e sua disposição em enfrentar desafios para difundir a mensagem de Jesus Cristo. Tomé, frequentemente chamado de Tomé Dídimo, é conhecido por sua personalidade sincera e, em certos momentos, incrédula. Após a ressurreição de Jesus, Tomé desempenhou um papel destacado ao expressar sua necessidade de evidências tangíveis para acreditar na ressurreição. Ele estava presente quando Jesus apareceu novamente e ofereceu a Tomé a oportunidade de tocar em suas feridas. Quanto à sua missão após a morte de Jesus, as tradições divergem. Alguns relatos sugerem que Tomé pregou no leste, possivelmente na Índia, e enfrentou o martírio lá. Existe uma tradição que relata que ele foi morto a flechadas enquanto orava em um monte. Acredita-se que Tomé tenha morrido no ano 53, depois de Cristo, encomendado pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madrás. Há também relatos de que a sua morte foi ordenada por um rei local, em resposta à conversão de muitas pessoas ao cristianismo. A história de Tomé destaca sua sinceridade e busca por evidências tangíveis, mas também a importância de se render à fé, mesmo quando não vemos. Mateus, também conhecido como Levi, era um judeu que trabalhava como publicano, coletando impostos para o Império Romano. Ele foi chamado por Jesus para segui-lo. Mateus não apenas seguiu Jesus como discípulo, mas também se tornou um dos 12 apóstolos. Além de sua participação como apóstolo, Mateus é conhecido por ter escrito um dos evangelhos do Novo Testamento, que leva seu nome. O Evangelho de Mateus oferece uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, incluindo detalhes específicos que refletem a perspectiva de um coletor de impostos judeu. Quanto à sua missão após a morte de Jesus, as tradições divergem. Alguns relatos sugerem que Mateus pregou na Pérsia, na Judéia e na Etiópia, contribuindo para a disseminação do Evangelho nessas regiões. Quanto à sua morte, há diferentes versões. Uma tradição afirma que ele morreu devido a um ferimento de espada durante seu trabalho missionário. Outras fontes sugerem que ele morreu de causas naturais em Salerno, uma cidade italiana. O túmulo de Mateus é tradicionalmente localizado em Salerno, onde ele é honrado como padroeiro da cidade. Judas Tadeu, muitas vezes conhecido como São Judas Tadeu, é mencionado nas listas dos 12 apóstolos. Sua identidade é frequentemente associada a Lebeu, Tadeu ou Tadeu Lebeu nas listas apostólicas. A Bíblia não oferece muitos detalhes específicos sobre a vida e o ministério de Judas Tadeu. Após a morte de Jesus, ele desempenhou um papel significativo na propagação do cristianismo. Judas Tadeu é tradicionalmente identificado como o autor da Epístola de Judas no Novo Testamento, embora alguns estudiosos tenham questionado essa atribuição. Quanto à sua morte, as tradições cristãs divergem. A tradição católica
afirma que Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia ou na Armênia, onde enfrentou diversas formas de tortura e finalmente foi morto. Ele é frequentemente representado com uma machadinha, símbolo do instrumento utilizado em seu martírio. Sua vida e testemunho destacam seu compromisso com a fé cristã e sua disposição para enfrentar desafios em prol do Evangelho. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, é frequentemente mencionado nos Evangelhos como um dos 12 apóstolos. Ele era irmão de João, e ambos foram apelidados por Jesus como filhos do trovão. Tiago estava envolvido na pesca junto com seu pai e seu irmão antes de ser chamado por Jesus para segui-lo. Tiago desempenhou um papel proeminente entre os apóstolos e estava presente em vários eventos cruciais, incluindo a transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo. Ele e seu irmão João eram conhecidos por sua intensidade e, por vezes, falta de compreensão espiritual. Quanto à sua morte, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, conforme registrado em Atos 12. Ele foi decapitado por ordens do rei Herodes Agripa por volta do ano 44 d.C. Tiago enfrentou o martírio como resultado de sua fé em Cristo, tornando-se o primeiro apóstolo a dar a vida pelo Evangelho. A vida de Tiago destaca seu compromisso com a causa cristã desde o início e seu papel significativo nos eventos que cercam a vida e o ministério de Jesus. Seu martírio precoce é um testemunho de sua dedicação à fé cristã e ao serviço a Jesus Cristo. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é infelizmente conhecido como o discípulo que traiu Jesus. Ele é mencionado nas listas dos 12 apóstolos. Seu papel na traição de Jesus é um dos eventos mais marcantes do Novo Testamento. Judas era o tesoureiro entre os apóstolos encarregado das finanças do grupo. No Evangelho de João, há uma indicação de seu caráter ganancioso, sugerindo que ele roubava parte do dinheiro destinado aos pobres. A traição de Judas ocorreu durante a última ceia, onde ele concordou em entregar Jesus aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Ele identificou Jesus aos soldados no jardim do Getsêmani com um beijo, levando à prisão de Jesus. A história de Judas Iscariotes culminou com sua trágica morte. Após perceber a gravidade de sua traição e o destino de Jesus, Judas devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, mas eles recusaram o dinheiro. Desesperado e tomado pelo remorso, Judas lançou as moedas no templo, foi para um campo e se enforcou. A traição de Judas é vista como um cumprimento das Escrituras, mas ao mesmo tempo é uma narrativa de traição e perda. Seu nome tornou-se sinônimo de traição ao longo da história cristã. E sua história é um lembrete sombrio da fragilidade humana e das consequências de escolhas moralmente devastadoras. Os relatos sobre como viveram e morreram esses apóstolos são variados, mas cada um demonstrou comprometimento com a propagação do Evangelho. Ainda hoje, embora o título de apóstolo tenha mudado, todo cristão tem o chamado de anunciar o Evangelho. Deus abençoe a todos e espero você no próximo vídeo.